naquela época começou a existir ainda o WhatsApp, né, estava naquela fase, e o celular sempre foi um modo de distração para mim, Uhum. como adolescente e como adulta hoje também, né. Impressionante Sim, o acarreta até para cá. sim, E era para acrescentar sobre isso, que quando a senhora falou esse ponto, me realçou muito, me lembrou como eu era, né. Também uhum, tudo chama a minha atenção, me dispersa um pouco, mas criar estratégias, né, do próprio professor para que os alunos possam, ter minimamente como como ficar preso naquela aula, né, é muito interessante. Eu, por exemplo, que me prende muito a aula é vídeo, naquela época quando eu era adolescente também, né, eram vídeos, filmes, isso prendia muito a minha atenção, chamava muito a minha atenção, então era bem divertido. E hoje sim. também ainda gosto, né, quando a senhora falou assim: "Ah, vou mostrar um link aqui depois de alguma", Ah, legal. super bacana, porque Ou parece que seja, esclarece uhum. mais, né, esclarece demais. Perfeito. Oi, bom dia. Por isso mesmo, hoje estou falando muito de aulas personalizadas. O que seriam as aulas personalizadas dentro da escola? Justamente levar em consideração cada aluno. Claro que quando a gente trata de uma turma que tu vai ter que lidar com 70, 60 alunos, que a gente vê às vezes essa quantidade dentro da escola, às vezes até numa faculdade, é muito mais difícil você fazer uma aula personalizada, né? Mas como é que tu pode também, né, de uma forma indireta, personalizar? Trazendo diversas estratégias para a sua aula. Por exemplo, eu gosto muito de não trabalhar somente com aula expositiva, né, somente com slide, 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 porque existem outras estratégias de o aluno aprender. E às vezes a aula expositiva para alguns funciona, até desaprender rápido, para outros não. Às vezes para outros é muito mais interessante um vídeo, é muito mais interessante a leitura de algum artigo, de um resumo, de uma resenha. Não, pode falar. Sim, entendi. São estratégias, né? Que é justamente que a gente está. Sim, são uma das estratégias também, exatamente. Tem gente que consegue se prender, por exemplo, a Jéssica falou que adora vídeos. Tem gente que já não gosta, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente passa um filme na escola, é um momento que parece de lazer. No lazer, não no sentido de, eu vou relaxar, vou prestar atenção. É de se dispersar. Tá nem aí pro filme, você vai conversando com o colega do lado, então às vezes não funciona para uns. E também, às vezes, se você for passar um filme, né, porque às vezes alguns dispersos que você não vai passar. Mas também buscar mecanismo para aprender. Por exemplo, vou passar um filme, eu sei que tem gente que olha pro colega do lado e começa a conversar. Pega uma estratégia. Gente, eu quero que vocês entreguem um resumo no final da aula, quando acabar o filme. Então, ele já sabe que ele vai ter que prestar atenção para conseguir fazer. Individualmente, que ele resume. Então, já é uma outra estratégia em cima da estratégia, que é o filme, né, um tipo de metodologia. Tem alguns professores e alguns alunos que prendem mais com a mão na massa. Quando eu levei essa peça, por exemplo, lá para o Vilhena Alves, que eu dei o exemplo ainda agora, falando sobre as drogas, tem alunos que quando eu estava dando aula verbalmente, porque era a turma da EJA, tá? Então, quando eu estava falando sobre a EJA, falando de uma aula expositiva, essas características, enfim, o aluno, eu percebia lá no fundão, se dispersava muito rápido. Quando eu já levei a peça, né, que era para toda a turma se mover para montar questão de roteiro, questão das ideias, das histórias, da sequência, a vestimenta, os materiais que era utilizar, que nós deveríamos utilizar e levar para a escola, teve um aluno que estava, por exemplo, disperso na aula expositiva, na peça super foi dedicado. Ele se dedicou, ele gostou, ele estava participativo, ele dava as ideias das histórias. Muitas histórias, por exemplo, surgiram da cabeça dele. Colega, bora fazer uma cena tal. Eu acho que vai chamar a atenção. Ou seja, em uma metodologia, às vezes o aluno se destaca, não mostra muito interesse, já em outra ele se destaca. Então, qual é a estratégia do professor? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade, né, na nossa realidade, tem muito aluno em sala de aula de fazer uma aula personalizada.
Mas o que a gente pode fazer? Diversificar a nossa aula. Não se habitolar somente em uma metodologia, em uma estratégia, e sim trazer várias experiências para os alunos de diversos tipos de metodologia. Para justamente aquele que, dei certo na minha aula expositiva, vou passar um vídeo, também deu certo, mas vai ser aquele vídeo para fixar mais o conteúdo. Mas tem para alunos que na aula expositiva não entendeu nada, é no vídeo que ele vai entender. Então, é realmente característica de cada aluno. Isso se torna algo personalizado, né? Saber como cada aluno aprende, como é o interesse de cada aluno, tá? Então, vamos continuar aqui. Fechamos o slide 14, vamos para o slide 15. Agora, adolescente e a escola. Então, como é que a gente pode, né, tá ainda continuando a ideia de como lidar com esse adolescente dentro da escola? Eu trouxe esses tópicos aqui. Conduta social em relação com a vida escolar. Aos 15 anos, em geral, manifestam uma atitude hostil para com a escola. Vão contra as exigências e normas rígidas. Então, tem alunos que não se dá bem com normas, né? Às vezes é por alguma vivência, experiência dentro de casa, né? Às vezes dentro de casa ele é mais liberto a fazer as coisas que ele quer, da forma que ele quer, da vontade que ele quer. Isso. Exato, como o colega falou, às vezes é o contrário, às vezes dentro de casa ele é muito, né? É muito rígido as regras, ele é totalmente cheio de limites, e aí quando chega na escola é o momento que parece que ele extravasa, né? Então a gente vai ter os dois lados. E é um momento, às vezes, que os alunos não gostam de ir para a escola, às vezes vão pelas amizades, não pelo conteúdo, não pela aula, né? Então a gente tem que saber como é que o aluno reage às aulas da escola, como é que ele encara, né? Justamente até para a gente também ver a estratégia para que ele crie mais gosto para estar dentro da escola, né? Vamos supor, às vezes, quando a gente coloca para ele colocar a mão na massa, né, na prática, ele gosta mais, ele tem mais interesse, né? Então, são realmente tudo se trata de estratégias, mecanismos. Você primeiro conhecer a característica do público que você está trabalhando para buscar depois mecanismo. 2.2. Revolta-se às vezes contra a autoridade, em geral, não individualmente, mas em grupo, né? Então, às vezes, eles vamos supor que teve algum aluno ou algum grupo que não gostou de determinado professor. E aí, às vezes, aquele grupo mobiliza a turma inteira, às vezes você faz a cabeça e aí começa a ter baixo assinado, aquela coisa toda. Eu passei por isso dentro da faculdade, né, de um grupo começar a falar com os outros demais da sala para fazer um abaixo assinado por professor, por reclamação, enfim. Eu não fui a favor, daquilo, de baixo assinado, enfim. Mas justamente pela educação que eu recebi em casa. Nessa situação, eu tive um olhar diferente, né? Realmente, eu também não estava satisfeita com as atitudes e as aulas do professor. Mas eu achei muito mais ético a gente se unir, né? A turma se unir, falar com o professor diretamente e dar um toque, porque às vezes o professor pensa que toda a turma está prestando atenção, está gostando da aula, está aprendendo, mas às vezes não está. Então, por que não conversar diretamente com o professor e dar um toque, dizer que a turma não está? Porque às vezes aquela turma não se identificou com o professor, mas uma outra turma se identifica com ele. Às vezes de turnos diferentes, porque a turma da noite gosta do professor, da manhã não se identificou, né? Às vezes pelo jeito do professor, alguma coisa assim. Cada turma é uma turma, né? Então, por que não falar diretamente do que fazer uma bastidão, levar a coordenação, levar até mesmo a questão de demissão? Por eu ter uma educação que eu escutava muito meus pais fazendo isso, eu não quis fazer isso na hora. Eu vim da educação de cara e falei assim, não vai fazer isso. Não põe meu nome nesse baixo assinado, porque eu não posso prejudicar o cara, não sei nem como é a vida dele, às vezes ele depende desse emprego, não é por causa de uma aula que pronto, tchau, demissão, acabou. Bora ver o que está acontecendo, às vezes o próprio professor está com algum problema pessoal mesmo dele, isso reflete. Então, por que a gente não vai primeiro para o diálogo? Bora conversar, conversa com o professor, não deu certo com o professor, já conversaram. Naquele caso, nem com o professor tinha sido conversado. Então, não era a última opção, entendeu? A questão do baixo assinado. Então, poxa, bora conversar com o professor, não deu certo, bora com a coordenação, não deu certo, aí tem gente que vai para a direção, enfim. Mas é importante, às vezes é nesse período que acontece questão de revolta, escuta as autoridades, com professores, coordenação, diretor, fala mal, enfim, fala e move a turma, pode acontecer isso, né?
2.3. Entre os 15 aos 16 anos, começam-se a interessar novamente pelo estudo sempre que for interessante e vital para a sua experiência, o conteúdo instrutivo, como, por exemplo, a religião, a ciência social. Então, nesse momento, como é um momento, como a gente já viu, de descoberta, muitos estão descobrindo que gostam muito da ciência, da matemática, e aí aquela disciplina específica chama mais atenção do que a outra. Né? Às vezes é uma escola religiosa e tem conteúdo da disciplina de religião, e a pessoa se interessa muito, né? Acaba se descobrindo, se identificando. Geralmente é nessa fase, você faz descoberta, descobre o que ele gosta, o que ele não gosta. É uma fase que acontece isso, né? De começar a dizer as suas preferências. 2.4. Integram-se na comunidade escolar, participando das atividades que a escola oferece. Né? Muitos ficam mais participativos. Tudo que a escola oferece, é festa junina, é coreografia, é jogos, e os alunos estão ali participando. É algum evento relacionado à doação para comunidades carentes, enfim, tem aluno que está ali participando. Então, às vezes é um momento que o aluno descobre aquilo, né? Aquela vontade de ajudar, às vezes vai para a igreja e começa a fazer isso dentro da igreja e participar também, um puxa o outro, às vezes já faz essas atividades na igreja, quando chega na escola tem uma oportunidade, continua fazendo atividades como essa, de doação, enfim. Esse foi o 2.4. 2.5. Às vezes a vida escolar converte-se a vida escolar converte-se em válvula de escape, em meio para afrouxar ataduras familiares. Então, é na escola que você falou. Às vezes, quando a família é muito rígida, cheia de limites, cheia de regras, às vezes o aluno se sente um pouco sufocado. A escola é um momento que ele, né, parece que ele se liberta. E, às vezes, acontece de o aluno se libertar tanto e trazer consequências negativas para dentro da sala de aula. Às vezes, um aluno conversa muito, atrapalha a aula, e quando chama os pais, mas meu filho é tão calmo dentro de casa, né? Justamente, às vezes uma conduta, uma personalidade do aluno é de um jeito na casa, dentro da escola é totalmente diferente, né? E às vezes os próprios pais não conhecem os filhos que têm. Às vezes os próprios filhos escondem mesmo que eles são dentro de casa e vão mostrar realmente que são dentro da escola e vice-versa. Então, às vezes também tem vezes que o aluno é mais tímido dentro da escola, mas chega em casa e tem uma maior liberdade, tem um bom relacionamento com a família, né? Também pode acontecer. Então, são formas que a gente encontra dos adolescentes nessa fase. 2.6. No âmbito escolar, põe-se de manifesto certas diferenças individuais, acadêmicas e sociais, relacionadas com a capacidade de liderança, o talento e as atitudes intelectuais. Às vezes é nessa fase que o adolescente ele vai descobrindo certas características dele. Tem às vezes aquele aluno dentro de sala que ele é o representante, ele tem características de liderança, né? Ele tem certos talentos, é na escola, nessa fase que ele vai descobrindo. Então é por isso que é importante a gente oferecer diversas estratégias de metodologia para os adolescentes, porque assim eles também vão se descobrindo, onde eles se identificam mais e até mesmo se descobrindo essas características, né? Às vezes a gente percebe, por exemplo, alunos que, por exemplo, eu tenho alunos do nível superior que são alunos, mas a forma que ele se coloca, a forma que ele expõe o trabalho, a forma que ele debate dentro da sala de aula, e depois por fora o aluno vai falar assim, professora, eu tenho vontade de trabalhar na docência, o que a senhora acha? A gente percebe pelo perfil do aluno, né, que ele tem aquela postura de liderança, de domínio, talvez ele vai ter facilidade de domínio de classe, às vezes ele é o representante da turma, ele fala bem, ele se coloca bem. Então, essas vivências, momentos de trabalho, aulas, são momentos que os alunos se descobrem e a gente mesmo vai conhecer os nossos alunos. Pode falar. Ele é político? Olha aí, ele está falando que o primeiro representante da turma dele da época de escola, hoje ele é político. Ele já tinha uma tendência, né? Aí de liderança, de falar de lábia, provavelmente, né? Então, a gente percebe mesmo que alguns têm essas características, expressam essas características na escola e isso vai sendo continuado durante a sua vida. A própria família, às vezes, estimula isso, né? Por exemplo, eu até conto que quando eu pensei em fazer educação física, não foi minha primeira opção, no primeiro momento. Para mim, eu não me via fazendo esse curso, porque na minha cabeça a educação física era só esporte. E dentro da escola eu fugia de esporte.
chegava futebol, educação física, eu não gostava, mas metia numa dança, eu adorava. E depois que eu fui falar com uma psicóloga, quando ela foi fazer um teste vocacional comigo, e ela me mostrou um pouquinho de cada curso, e ela falou de educação física, que eu poderia trabalhar com a dança, pronto, mudou minha visão. Olha a importância do profissional de psicologia na minha vida. Foi muito grande. E aí, foi daí que quem foi que primeiro percebeu que eu tinha perfil? O meu pai, foi a minha família. Eu sempre tive uma boa relação com a minha família. E meu pai falou assim, que eu tenho perfil. Tu é uma pessoa que fala, tu gosta de falar, tu gosta de participar, sabe lidar com as pessoas, gosta de dar, é dinâmica. E aí ele falou assim, mas educação física é esporte, não dá. Mas eu realmente me enxergando, essas características que ele falava, eu também me enxergava. Né? Eu percebia que eu tinha. Da docência, a mesma coisa. Na primeira vez que eu fui falar para um professor que eu tinha vontade de trabalhar na docência, na faculdade, aí eu tenho vontade de ir para trabalhar em faculdade, o que o senhor acha? Eu fiquei com medo da resposta. Tinha medo de falar assim, tem perfil para isso, olha que não. Mas ele foi ao contrário, ele falou, Ségua, eu acho uma boa, para mim tu tem perfil. E eu nem percebia que ele me reparava, mas na verdade, hoje eu percebo que professor repara todo mundo. Como psicólogo, na barreira. Tipo, para decisão, né? Sim. Sim, olha, talvez o que o colega falou aqui tenha a ver com você. Ele falou que a mãe dele achava que ele não tinha perfil. Ele gostava da psicologia, a mãe dele achava que ele não tinha perfil para o curso, né? Então pode acontecer isso. Já meu pai pensava que eu tinha perfil, eu não percebi logo, depois que eu fui conhecendo, aprofundando mais, sabendo mais sobre o curso, eu percebi que eu tinha, assim, características, perfil para isso, né? Então, acontece isso com os adolescentes. Eles expressam muitas coisas na adolescência, a descoberta acontece muito nessa fase, e aí muitas coisas que eles vão descobrindo, né, tem tendência a gostar e fazer, é o que eles levam, né, adiante na fase adulta, como o seu colega que é político hoje em dia, né? Então, é um exemplo. Então, vamos lá, continuando. Atitudes das pessoas implicadas na sua educação. Vamos lá ver. Esse daqui a gente está falando sempre de aluno e professor, aluno e escola, né? Que engloba psicólogo, coordenador, gestor, pedagogo, enfim. Agora a gente vai ver adolescente e educação de casa. E é muito importante a gente ter essa noção. Como a gente falou logo no início, é muito importante o trabalho da família, da escola e com o aluno. O trio, né? Porque isso facilita o trabalho. Né, com o aluno fica muito mais fácil de trabalhar onde ele mais precisa, enfim. Adolescente e educação de casa. É necessária uma atitude de abertura de conhecimento das fases dessa idade, para evitar atitudes inadequadas para com os filhos. O enderecimento da autoridade e o não reconhecer aos adolescentes qualquer tipo do direito. Isto, unido à conduta do próprio adolescente, provoca choques violentos. Eu vou fazer o seguinte, como a gente já está quase estourando o tempo, eu vou terminar de ler logo tudo e dou um aval final, tá? Para a gente terminar realmente hoje, porque semana que vem a gente já vai fazer outra coisa, tá? Então, outro ponto. Deve-se aceitar a emancipação progressiva dos filhos, incluso favorecê-la, para ajudar a serem livres e manifestarem-se como tais. 3.3. A existência da crise tem a sua origem num problema afetivo. Por isso, temos de favorecer no adolescente a criação de vínculos familiares e ambientais. Amor a Deus, a pátria, a família, os amigos, né? 3.4. Deve-se sentir-se realizado numa atividade ou uma coisa, aspirando sempre a algo. Isto é, deve ter o ideal, fé. Também é importante relacionar-se com a família e o grupo. 3.5. Convém saber que estas crises passam com o tempo e que tudo volta a normalizar-se, o que não significa que se deixe de atuar e não se procure orientar positivamente o desenvolvimento dessas crises, de modo a que não deixe conflitos na personalidade dos jovens, principalmente na fase adulta. 3.6 e último, é muito inseguro, procura orientação e conselho de pessoas alheias à sua família, à sua vida. Deixa eu ajeitar aqui para terminar de ler. Assim, os educadores encontram um campo propício para uma ação de formação mais profunda. Nossa, aí
falou vários pontos muito interessantes de a gente discutir. O primeiro é a questão do endurecimento, como o colega falou, às vezes a família é tão rígida que às vezes atrapalha o filho, né? Atrapalha a forma de ele se expressar, às vezes ele fica mais introspectivo, tímido, até mesmo com medo, né? Isso atrapalha às vezes a questão de criatividade, de senso crítico, de expressão, de falar o que ele acha, o que ele pensa, né? Isso vai refletir na vida dele, externa, no trabalho, na escola. Oi? Ó, ou seja, aí o filho sente tudo, né? Ele acaba, né? Às vezes a família cobra demais, né? Eu já vi pais na época da escola que o pai falou assim, ou tu vai fazer direito ou medicina, não tem outra opção, entendeu? E aí a pessoa escolhe direito ou medicina porque o pai determinou, dentre outros exemplos que vocês também devem conhecer. O 3.2 aí, né, deve-se manifestar a progressão dos filhos. O filho ele tende a ser cada vez mais independente, não dependendo dos pais e resolver essas situações dentro da escola sem precisar dos pais. Às vezes os pais que não deixam, né, o filho ter essa dependência, isso reflete lá na faculdade. Né? A gente vê muitos casos onde o aluno pode responder por si e quem responde são os pais. Isso já em nível superior, dentre outros. Né? Então, isso tem tudo a ver com questão de maturidade, de independência do próprio filho, né? Com relação à família. A existência de crise tem origem no problema afetivo. Ou seja, às vezes uma crise, né, do aluno, da questão emocional, tem a ver com a questão afetiva. Em que sentido? Às vezes aquele aluno que quer chamar atenção, que é rebelde, às vezes não tem atenção da família. Ele quer chamar atenção para os pais darem atenção a ele. Né? Então, às vezes, problemas afetivos vêm, né, consequência de situações que ele passa dentro da família, pais ausentes, às vezes não tem pai, não teve uma mãe, foi criada com os avós, isso é bem comum, né? E também, às vezes, acontece dentro da escola, aquele aluno que está sofrendo bullying dentro da escola, isso acaba também repercutindo na sua vida, né, na sua questão, aspecto afetivo, no seu emocional, muitas vezes psicológico. Então, outro ponto. 3.4, né, que foi o que eu falei, também é importante relacionar a família ao grupo. Ou seja, sempre manter uma relação saudável da escola com o aluno, da família com o aluno. Justamente para o aluno não crescer tendo esses problemas, né? Afetivos, emocionais, de insegurança, de medo, dentre outras características que são, né, prejudiciais a ele, somente também, às vezes, a longo prazo. 3.5, convém saber que as crises passam com o tempo. Ah, tá. Os pais, às vezes, é uma fase ainda como a descoberta, às vezes é uma fase onde os filhos estão rebeldes. Os pais têm que ter consciência que aquilo vai passar. Mas também não é porque não vai passar que o pai vai, né, não ficar nem aí, vai passar mesmo. Então, não vou conversar com meu filho, não vou botar alguns limites, né, não vou ter esse equilíbrio. É necessário passar por essa fase com todo apoio da família, justamente por essa fase passar e não trazer consequências futuras na fase adulta. Né? Não é porque vai passar, né, que se ele não passar de uma forma saudável, mais tranquila, isso não pode continuar na fase adulta. Às vezes acontece da adolescente ser um eterno adolescente na fase adulta. Né? E aí ele não passa de fase, as suas atitudes, a sua maturidade. Né? E já tem adolescentes que às vezes não superam as situações que passaram na adolescência e isso vai levando para o resto das vezes da vida. E aí chega na fase, como você falou, de 35, 40 anos, está fazendo terapia, tentando, né, tratar questões da adolescência, da infância, às vezes, por exemplo, um abuso. Às vezes ele mesmo não sabe por que ele está passando por aquilo, uma questão emocional de ansiedade, depressão. E aí esse é o papel do terapeuta, né? Fazer o resgate, a gente vai começar a detectar de onde foi que começou isso. Da questão da adolescência e da infância. Da família, né? Para ver. Daí o colega está falando que quando faz esse resgate, geralmente foi problema na infância, foi problema na adolescência ou foi problema com a família, né? Geralmente é isso. É muito inseguro, procura orientação e conselho de pessoas. Como falam, santo de casa não faz milagre, muitos adolescentes não escutam os pais. Às vezes, tem pessoa na família que é assim, da minha família.
A gente fala, 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 dá conselho, conselho, conselho. Aí vem uma pessoa fala a mesma coisa que a gente falou, fulano falou isso. Já falei 10 vezes aquilo. Mas parece que quando eu falei, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Por isso que fala, santificado não faz milagre. Às vezes o adolescente é a mesma coisa, ele procura conselho fora, com o amigo, com o pai do amigo, com a mãe do amigo, mas com os pais que já falaram várias vezes, às vezes nem, ou às vezes os pais realmente são ausentes, né? Mas tem essa situação também. Vamos continuar aqui para a gente conseguir fechar. Adolescente e educação de casa. Precisa de uma mão compreensível para ajudar no esforço de esclarecer e definir os seus pensamentos e estados anímicos, coisa que é difícil para ele e o faz cair em estados depressivos. Às vezes, convém tratá-lo com a mesma frieza ou indiferença com que se comporta, para que se repare na sua própria atitude. As formas mais extremas de desafio exigem um guia habilidoso, bem como a prudência nas medidas de controle mais estritas que se pretende utilizar. 3.10. Temos de passar a ser observadores, participantes na vida dos adolescentes. 3.11. Devemos ajudá-los a encontrar a forma de se expressarem nas diversas atividades e procurar que o ensino seja estimulante e interessante, senão pode cair no desleixo e na apatia perante o estudo. 3.2. Recordando as tensões e inquietações da nossa própria adolescência, estaremos em condições de ajudar os jovens a sermos mais compreensivos para com eles. E 3.13, devemos inculcar-lhes o respeito pelos pontos de vista alheios e o sentido da realidade. O que acontece? Às vezes os pais já passaram por toda aquela fase, foi rebelde também, mas quando chega com o filho ele não aceita. Né? E ele sabe que aquela fase acontece, às vezes ele foi igualzinho o filho dele. Às vezes ele não fala pro filho, mas com a esposa. Eu era assim mesmo. Eu debatia, eu falava, mas depois, só depois na posição de pai que tu vai ter noção, né? Como algumas pessoas falam, só depois que eu tive meu filho que eu entendo a preocupação da minha mãe. E é real isso, né? Acho que quem tem filho aqui, preocupações que na nossa adolescência, pra que vai ter preocupação? Eu saía à noite e voltava só porque eu cheguei uma hora depois que a mamãe determinou, ela faz um terror na nossa adolescência de falar isso. Depois que a gente tem filho, a gente sabe da preocupação, né? Porque a gente sabe como o mundo é. E como é? Sim, exato. Às vezes o filho se espelha no pai, ele reproduz o que o pai faz dentro de casa, né? Exatamente. Por isso que é muito importante. Agora a gente está falando de família e adolescente, né? Mas é muito importante se os pais viverem, e acontece muito, né? Os pais procurarem as pessoas da escola, o psicólogo, poxa, meu filho está passando por isso, me ajude. E você dar esses conselhos é muito bom. Então, às vezes os pais, eles reclamam dos filhos ter essa atitude, mas o filho só está reproduzindo o que o pai faz. Às vezes o pai é grosso, o menino fica rebelde. Por quê? Poxa, então bora tentar evitar ter essas atitudes. Tudo é o exemplo, né? Da família. Então isso é muito importante. Outra coisa também é, às vezes, por exemplo, os pais vêem um filho muito rebelde, aí ele acha que amenizar é dar tudo pro filho. É falar com o filho sempre com muita calma, enfim. E às vezes, tendo atitudes como essa, o filho nunca aprende. Você conseguir se impor, claro, da maneira correta, mas você conseguir botar, impor respeito, limites, às vezes uma frieza, se necessário, às vezes é necessário para o filho aprender. Uhum. Uhum. Sim, essa capa aí, interessante. De medo, não respeito relacionado a medo, né? Respeito mais pela autoridade de ser o teu pai, a tua mãe, né? A pessoa que te criou, a pessoa que te teve, enfim. E outra coisa que você falaste, às vezes botar uma capa, às vezes você chamar a atenção do filho, a gente sabe que filho, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu escuto da minha mãe. É um amor imensurável. E às vezes você ser mais rígida dói até dentro dos pais. Mas é necessário. O pai às vezes tem que vestir aquela capa, fingir que está tudo bem, que ele não está sentindo nada. Mas às vezes por trás, né, o pai chora, o pai fica triste porque ele falou assim com o filho, mas ele sabe que foi necessário. Porque ele vai, se ele não for o pai que vai botar limite naquele momento, lá no futuro a vida vai botar limite.
né? E a gente sabe que, como a gente fala, a vida não tem pena, a vida põe limites e pronto, né? No amor, no carinho o tempo todo, né? Pelo contrário. Então, tudo isso, né? A gente precisa ter ciência e tá falando, conversando e passando para os pais que às vezes estão passando. Porque tem filhos que têm uma adolescência tranquila, mas tem filhos que não, né? Nesse momento que o filho mostra as frustrações dele, às vezes é um filho agressivo, rebelde, e aí como é que a gente pode ajudar esses pais a passar de uma forma mais tranquila e saber lidar com situações como essa, né? Filhos às vezes estão no mundo das drogas, é bem complicado. E o último, para fechar, os pais e a escola. Então, qual é a dica que vocês podem dar para os pais, né, com relação aos seus filhos? Necessidade de amparo, instrução, diálogo e apoio. O adolescente nessa fase precisa de amparo, instrução, diálogo e apoio. Ele como a gente já falou, ele é uma pessoa às vezes insegura, que está se descobrindo, então é muitas dúvidas, é muita insegurança. E você dá esse diálogo, esse amparo, esse apoio, torna tudo muito mais fácil e vai ajudar na formação dele para a fase adulta. E a segunda dica é dica para os pais. Seja firme, seja gentil, seja encorajador, compreensível, respeitador e bem-humorado. Saber dosar tudo isso, saber ter a atitude certa no momento correto, né, é muito necessário. Ser firme quando tem que ser firme, né, para não acontecer como alguns falam, né? Às vezes o filho está quase batendo no pai e a pai na mãe não tem, e às vezes não é firme, não se impõe, isso também é muito complicado. A autoridade dentro de casa é o pai e a mãe. Mas claro que essa autoridade também não pode ser 80, né? De o filho ter medo dos pais, como a gente falou. O pai tem que ser gentil, tem que ser bem-humorado. Os filhos têm que ver que eles têm uns amigos dentro de casa, que ele pode contar. Mas claro que também essa amizade não pode ultrapassar limites para não confundir. Como a gente vê, às vezes, pais com a mesma idade, né, dos filhos. E aí são mais parecidos com irmãos. Que esse não tem problema. O negócio é quando passa dos limites, a questão do respeito, né? É, repreensão é como se fosse raiva. Sim, é verdade. O meu pai, por exemplo, minha pai e minha mãe, eles nunca me bateram, mas eles tinham uma questão do olhar, que só de me olhar já ficava na minha. Tipo assim, fiz alguma coisa errada no supermercado, ele só me olhava assim, já era. Já ficava tímida, já sabia que estava errado, e é assim mesmo, né? Então, gente, vou fazer o seguinte, como a gente faz todo o tempo, esses vídeos eu vou deixar para a semana que vem, tá? Porque acabou nossa aula. E aí, logo no final da aula, depois do vídeo, que eu vou mostrar para vocês, eu vou passar a tarefa para vocês realizarem a tarefa, no caso, dia 30. Dia 23 a gente vai trabalhar com os vídeos, né? Talvez um texto, bora ver. E vou passar a tarefa para vocês. Para 30 vocês fazerem Nós temos atividade. prova. Opa, verdade, né? Quando é que começa a prova? Dia 30. Para nós, dia 30. Ah, tá. Então pronto. Melhor ainda, dia 30 vai ser essa atividade. Já pode valer com uma parte do ponto da prova de vocês. Lembra que vocês não têm prova escrita comigo. A prova de vocês está, entre aspas, ocorrendo, com as pontuações de frequência, com os trabalhos que eu já fiz. Eu já passei um trabalho, esse do dia 30 vai ser o segundo. Então é como se fosse a prova de vocês. Tá bom? Só que dia 30... Professora, só tem que ver rapidinho, se... Oi? lhe cortando, qual foi esse seu primeiro trabalho que a senhora passou? Só para eu me situar Foi aqui. falar sobre os adolescentes, não foi? Na questão da pandemia. Lembra que vocês trouxeram em grupo? Ah, tá, entendi, eu lembro, eu falei sobre isso. E ela Tá. está toda gravada lá. Aí algumas pessoas que não puderam apresentar, eu pedi para me mandar um resumo da importância do psicólogo na escola no período da pandemia, lembra? Ah, lembro, eu fiz. Foi uma Tá, só discussão, queria... um debate. Aí agora vai ser outro, nessa Agora pegada vai ser também. outro, só que aí eu vou falar dia 23 como vai ser, dia 30 vocês vão apresentar como se fosse a prova de vocês mesmo. Aí já vai, vamos supor, provavelmente esse vai valer 5 pontos, dia 30. Deixa Já eu é a prova. só lhe falar uma observação, professora. Eu não sei se a senhora está sabendo, mas a nossa prova ela é presencial, né? Então, de nós sairmos de lá, né, da faculdade, tem pessoas que moram um pouco longe, até mesmo às vezes para apresentar online, eu não sei como é que vai ficar isso. A prova, inclusive, vai até 11 horas da quarta-feira do dia 30, né? E a gente vai ter uma outra que é no dia 6,
também. Eu só vou ver aqui o horário agora, para eu saber qual horário que termina mais cedo. Certo, vamos É no dia supor. 30 que termina 10 horas. Observem, então, se vai ter essa aula, né? Vamos supor, tem prova, então, dia 30, como você está falando. Se acaba 10 e vocês vão ter que estar aqui na faculdade, vamos fazer a prova presencial, a minha também. Tá, entendi. Aí, Então, como a a minha gente aula já é emenda, 11, né? já emenda, né? Para vocês não Tá, chegarem em entendi. casa e tal. Vocês já vão estar aqui mesmo. Mas a minha prova Então, vai ser no horário da então vai aula. ser. Presencial, Então, então. É, desculpa interromper, gente. Então vai ser presencial no dia 30, 11 horas. exatamente. No horário da minha aula, dia 30, depois da outra prova que vocês vão ter, que é 10 horas, né? Tá ótimo. Mas aí, semana que vem, não se preocupe, que a gente vai alinhar tudo isso. Horário, data, qual é a atividade, como é que vai ser feito, tudo bonitinho. Semana que vem a aula vai ser só sobre isso para ver os vídeos que a gente assistiu hoje, que não deu tempo. Tá bom? Beleza? Tá ótimo, Sim. professora. Muito bom. Tá bem Beleza, tranquilo, prof. né? Então tá. Então, Obrigada. fique com Deus. A senhora vai fazer Até... alguma chamada, alguma coisa ou Pois não? é, eu vou. A chamada, ela fica gravada, as pessoas que estavam na aula online. Eu só pego o nome da galera que está presencial. Ah, obrigada então, Tá? Então, professora. depois fica tudo Abraço. gravado lá, a lista. Beijo, querida. Até Obrigada, mais. professora. Um beijo. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.